Vamos lá, dar início aqui a essa explicação. Esse código ele foi elaborado em C++. Ela define duas classes, a classe ciclo e a classe cone. Ela utiliza a herança para representar um cone que é derivado de um círculo. E vamos analisar o código por partes. A primeira parte é a questão da biblioteca aqui. Nós utilizamos a biblioteca IOStream, que fornece a funcionalidade para a entrada e saída de dados. A segunda parte é a de classe. A classe que utilizamos de início aqui é a classe círculo, né? Ela possui um membro protegido que se chama raio e um método público chamado calcular área. O construtor é o círculo WR. Ele iniciará o raio quando um objeto da classe é criado. O retorno do círculo com base será chamado de calcular área, que vai ser aqui do retorno, vai ser 3,4 vezes o raio, vezes o raio. A terceira parte será a segunda classe, que será a classe do cone. A classe do cone ela é derivada do círculo, utilizando a palavra-chave public. Isso significa, né, que todos os membros públicos de círculo tornam-se membros públicos de cone. Além do raio herdado, o cone tem membros privados também, que é a altura em método público e calcular o volume. O construtor cone WR e WH iniciará o raio usando o construtor de círculo, que é a altura diretamente. E a parte final é a parte principal do código aqui, que é a função intMem. Ela vai criar um objeto chamado cone, com raio de 5,0 nas medidas, né? E a altura de 10,0. Aqui utilizei também o, a saída, né? Para imprimir a saída aqui da área do círculo, né? Associada ao cone, usando cone.calcular área, e também para imprimir o volume do cone, utilizando aqui o cone.calcular volume. Ou seja, esse código ele representa um conceito de herança em C++, onde a classe, que é o cone, né, ele herda características da classe círculo. O programa principal ele vai demonstrar no todo como criar um objeto, que no meu caso aqui o objeto será o cone, e calcular a sua área e volume. Vamos fazer um teste aqui para rodar. Nesse caso aqui, o valor da área do círculo foi 78,5 e o volume do cone 261,667. Programa finalizado.